Fala pessoal, tudo bem? Tá começando aqui mais um Inimigo do Gol. Esse é o primeiro vídeo aqui do YouTube que a gente tá fazendo. A gente vai começar a gravar mais vídeos também para vocês que gostam de futebol. E espero que vocês gostem do nosso conteúdo também, mesmo que a gente tá começando aqui, tem um cenário simples, né? Mas é isso aí, o importante é fazer o que gosta. O primeiro tema de hoje é sobre o primeiro jogo da seleção na Copa do Mundo. É, Hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, é segunda-feira, então o amistoso foi há 2 dias atrás. E coisas boas que a gente conseguiu ver contra o Egito foi, por exemplo, o Bruno Guimarães, que jogou bem, o Ibanes jogou muito bem de zagueiro. Infelizmente o Wesley, que todo mundo estava apostando nele na lateral direita, que já é uma posição carente da seleção, infelizmente se machucou, né? E aí o Ancelotti preferiu convocar no lugar dele o Ederson, que é mais um meia. E é até bom, né? Porque todo mundo, assim, tava meio que não digo com medo, mas estava meio que achando que o Brasil estava com poucos meios de campos dos convocados que tiveram, né? E, é, e aí foi bom que repôs um pouco assim dessa posição e que é importante, principalmente se você for jogar com um time, por exemplo, como a França, pode ser interessante você jogar com quatro meias, Paquetá, Ederson, Casemiro, Bruno Guimarães. é, Também tem o Fabinho, né, que tem as mesmas características que o Casemiro. Mas voltando aqui ao foco, uma coisa também boa que eu achei do Brasil jogando contra o Egito foi a questão do Douglas Santos. Porque assim, ele não é um lateral tão. Como eu posso dizer? Ele não é um lateral como o Cafu ou como o Roberto Carlos da vida, mas ele é aquele lateral que faz o arroz com feijão. E se ele faz o arroz com feijão bem feito, então a gente tá bem. E assim, eu acho que ele não compromete, eu acho que ele é um lateral mediano. E pra mim isso é muito, muito bom, porque, como eu falei, o Brasil, a gente sabe que tem dificuldade de convocar laterais, então querendo ou não, ele pode ser que ele fique pro futuro, caso ele faça uma Copa regular, né? E acaba poder assim, eita, acaba sendo interessante isso. De negativo, todo mundo que assistiu o jogo sabe, e não só esse jogo, mas os últimos jogos do Brasil é que não tem como você jogar com o Rafinha e o Vinícius Júnior. Porque o Rafinha ele tá acostumado a jogar na esquerda no Barcelona. E aí no Brasil, ele jogando flutuando ou jogando pela direita, parece que, eu não sei dizer, como se ele não conseguisse encontrar na seleção brasileira o mesmo futebol que ele tem no Barcelona, mesmo ele jogando com mais liberdade. Então, o Ancelotti vai ter um pouco de dor de cabeça, tendo em vista que ele vai ter que colocar na esquerda ou o Vinícius Júnior ou o Rafinha. Não tem como colocar os dois. Agora, outra coisa também boa foi o Paquetá. Eu achei o jogo do Paquetá muito bom. Tendo em vista que nas últimas Copas ele jogou mais como segundo volante, né? E ele jogando com um pouco mais de liberdade, eu achei muito bom. Acho que vai agregar bastante. Não gostei do Igor Thiago. Mesmo ele tendo jogado bem os últimos 2 jogos antes desse, mas esse jogo eu acho que ele não conseguiu aproveitar a chance que ele teve. Ele teve uma oportunidade de chutar e ele demorou muito e o zagueiro acabou tirando a bola. E na Copa do Mundo, infelizmente, um lance desse pode causar eliminação do Brasil, que é aquela famosa frase: quem não faz, toma. E o atacante, quando ele recebe a chance, ele tem que matar o jogo. Não importa se é no começo ou no final do jogo. Se ele recebeu a bola ali, ele tem que matar sempre que possível. Não tem também como não comentar sobre o jogo que o Endrick teve. Foi muito interessante a questão da participação que ele tem no jogo. Ele é um atacante muito, digamos, agressivo no jogo dele. Ele sempre procura jogar para frente.
Então, tendo em vista, assim, comparando o Igor Thiago com o Endrick, que o Endrick jogou só o segundo tempo, creio que a seleção precisa do Endrick. Não tem como o Endrick não ser titular dessa seleção hoje. Porque digamos que ele é a nova esperança dessa nova geração, pensando que o Neymar já está para se aposentar, pode ser que não jogue a próxima Copa também. E assim, o Marquinhos não pode dar o vacilo que deu. E não é de agora que o Marquinhos tem dado esses vacilos. Eu mesmo não gosto do Marquinhos na seleção. O Paris Saint-Germain joga muito, mas infelizmente chega na seleção ele não joga nada. E infelizmente, se fosse, por exemplo, contra uma Alemanha da vida, numa semifinal da Copa do Mundo, ele dá um passe desse aí, pô, o time perde o psicológico na hora. Pra conseguir reverter um placar, sei lá, de 1-0, 2-0 com um lance bobo desse aí, pra reverter depois é difícil, pô. Sorte que era contra o Egito, que ainda mesmo assim é um adversário muito bom, que nas eliminatórias africanas sofreu só 2 gols. E do Brasil ele sofreu 2 gols. Então, assim, querendo ou não, o Brasil jogou bem, tendo em vista que foi uma seleção que tomou poucos gols nas eliminatórias. E desse jogo contra o Marrocos, que vai ser a estreia do Brasil no sábado agora, o Brasil não pode vacilar. Dando o exemplo do lance do Marquinhos, de novo, porque é uma seleção melhor do que a seleção do Egito. Igual na última Copa, o Marrocos chegou na semifinal, tendo em vista que o treinador assumiu a seleção, se eu não me engano, 2 meses antes da Copa. A primeira convocação dele já foi a convocação que levou os jogadores que iam jogar a Copa. E ele chegou numa semifinal. Então, é uma seleção que querendo ou não, vem se fortalecendo e tem jogadores novos que estão jogando muita bola. Tem o Brahim Dias, tem o Hakimi na lateral, que é muito bom. Que também o Brasil vai sofrer um pouquinho se deixar o corredor aberto, deixando o Hakimi jogar, vai sofrer, principalmente no contra-ataque. Então, assim, o Brasil tem que jogar com cautela e jogar para vencer. E, de novo, é o que eu falo. Quando o atacante tiver a chance de fazer o gol, tem que fazer. Porque na Copa do Mundo são só 7 jogos. O Brasil conseguiu reverter o placar contra o Egito? Conseguiu, mas pode ser que em algum outro jogo com uma equipe mais difícil não consiga. Então, o Brasil tem que tomar bastante cuidado com isso. Mesmo, além do Hakimi e do Brahim Dias, também tem um meio de campo que ele joga, acho que no Bayer Leverkusen, se eu não me engano. E ele joga muito bem também. Mas assim, não é uma seleção igual, tipo, 5 estrelas, como uma França, Alemanha, Espanha ou Argentina da vida. Mas é uma seleção que tem que tomar cuidado, como se o Brasil fosse enfrentar a Noruega. É uma seleção que não é tão forte, mas tem jogadores muito importantes. E assim, pra minha estreia do Brasil na Copa, o Ancelotti também não tem nem que inventar muito. Não dá pra fugir muito. Eu iria com Alisson no gol. Na lateral direita, eu ia com Danilo. Mesmo ele sendo um lateral mais defensivo, eu vejo que ele dá um apoio maior no ataque do que o Ibanes, por exemplo. Então eu iria de Danilo. Na zaga, Marquinhos e Gabriel Magalhães. Isso se o Marquinhos não... É porque ele é capitão, né? Mas se fosse por mérito, eu acho que ele perderia essa posição. Mas, né? Vamos ver. Na esquerda, Douglas Santos, que faz o arroz com feijão bem feito ali, bom. Casemiro, que não sei dizer, porque assim, ele é importante para a seleção, para o meio de campo. O Brasil melhorou bastante com a volta dele, só que também ele dá umas vaciladas, às vezes também, se o Brasil está sofrendo alguma pressão, ele não consegue sair jogando rápido, não consegue fazer uma transição mais rápida assim.
Mas de qualquer forma, eu acho que tem que jogar o Casemiro, mais na questão da marcação e liderança que ele tem dentro do time. Bruno Guimarães para jogar com ele ali, também fazer essa ligação pro ataque, que ele faz mais essa função de segundo volante. E assim, pensando que o Neymar ainda não vai estar de volta, não vai estar 100% contra o Marrocos, então eu iria de Paquetá. Só que se o Neymar tivesse 100%, eu iria com ele titular para jogar no meio para armar o time. Apesar que. É que eu acho que assim, o Paquetá ele tem uma função. Por já ter jogado no segundo volante, ele tem uma função um pouco maior defensivamente. Mas também dá para você pensar no Matheus Cunha para jogar armando o time. É porque o Matheus Cunha ele meio que ele é armador, ponta, atacante. Mas eu acho que o Paquetá se encaixa melhor nesse time. Porque o Brasil tem muito atacante, então para decidir é bem difícil. Se é difícil montar a gente que não tá treinando, imagina um Ancelotti, então. Assim, na ponta direita, eu iria de Luiz Henrique. Eu acho que ele agrega mais ao time da seleção do que o Rafinha. Mesmo o Rafinha jogando mais bola que ele no clube dele e também na seleção, porque já jogou antes, né? Mas agora não tá rendendo mais. Só que hoje, por mérito e por bola jogada, o Luiz Henrique merece muito mais que o Rafinha. Então eu iria com ele de titular. E na esquerda eu iria de Vini Júnior, que parece que tá voltando aí com o futebol que ele joga no Real Madrid na seleção. Porque todo mundo sabe que ele não rende a mesma coisa, só que parece que nesses últimos jogos ele tá melhorando. E isso é bom. Porque no futuro o Brasil vai precisar de protagonistas e que o Vini seja um desses jogadores, pensando que não vai ter mais o Neymar, né? Não dá para comparar os dois, mas também que ele seja um jogador protagonista num elenco forte que o Brasil tem. E no ataque, não tem dúvidas, tem que ser o Endrick. Tem que jogar de camisa 9 ali para fazer o gol. Vai ser o revelação da Copa, se Deus quiser, o artilheiro. Mas é isso. Nessa primeira rodada, meu palpite é que o Brasil ganha com o mesmo placar que ganhou contra o Egito de 2-1. Vai ser um adversário difícil, principalmente no contra-ataque. O Brasil tem que se atentar com isso para não cometer o mesmo erro que cometeu contra a Croácia na última Copa, né? Mas o grupo do Brasil não é nenhum bicho de 7 cabeças, dá para passar em primeiro, só não pode vacilar igual o Marquinhos fez, o Casemiro também, que às vezes é desatento, mas o Brasil tem tudo para ir longe nessa Copa. Então eu vou fazer o vídeo de todas as rodadas da Copa. Não prometo trazer de todos os jogos, mas da seleção eu vou trazer, dando minhas análises e opiniões. Eu não sou nenhum jornalista craque para saber de nada, mas é minha opinião aqui de boleiro, quem gosta de futebol, e é isso mesmo. E que espero que vocês gostem do nosso conteúdo. Não vai ser só conteúdo de análise e opiniões de futebol, eu vou trazer alguns outros vídeos também de informações, também jogando futebol, porque às vezes eu jogo vários campeonatos, eu acho que vai ser um conteúdo legal aí de vocês acompanharem. E é isso. Se vocês gostaram, deixa o like aí no vídeo. Coloca aqui se vocês concordam com essa minha informação aí que eu coloquei que o Brasil vai enfrentar o Marrocos, se é uma boa escalação ou se vocês mudarem algo. E também deixa seu palpite aí de quanto você acha que vai ser o placar do jogo. Mas é isso aí. Valeu!